Olá pessoal, aqui é o Carlos Alexandre Nascimento, coordenador geral do MBA PPP e Concessões. Já estive com vocês em algumas aulas antes nesse curso de introdução às parcerias público-privadas. Nós voltamos agora com o curso indo para a aula específica na qual nós iremos definir e exemplificar qual é o conceito de concessão patrocinada. Então, o que eu posso já começar dizendo? E isso eu já disse em outras aulas, mas vou reforçar nessa. A concessão patrocinada é uma modalidade de parceria público-privada no sentido estricto sensu, ou seja, é uma das modalidades definida pela Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. E o que define, qual que é a definição do que seria uma concessão patrocinada? Vamos aqui para o slide. Vamos primeiro ver do ponto de vista legal. A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei das Concessões, a Lei 89/87 de 95, quando ela envolver, em adição à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Essa é a definição legal constante na Lei 11.079. E qual que é a tradução? O que nós queremos dizer com isso? Quando falamos de uma concessão patrocinada, as tarifas, pode cortar aqui para mim, as tarifas que elas são remuneradas, que buscam remunerar o investimento do privado, aquele projeto ele não para em pé do ponto de vista econômico-financeiro só com o recurso da tarifa. Ou seja, se você tivesse que depender só da tarifa cobrada dos usuários, aquele projeto seria deficitário. Ou seria necessário cobrar uma tarifa muito elevada para fazê-lo ficar em pé. Uma tarifa que seria quase que proibitiva para o cidadão usar aquele serviço. Então, o que faz a concessão patrocinada? Ela permite que, além da tarifa que é cobrada do usuário, sejam feitos aportes provenientes do orçamento público. Ou seja, nesse caso, que são as chamadas contraprestações, o governo federal, um estado qualquer ou um município qualquer, eles podem fazer aportes públicos de recurso como uma forma de equilibrar aquele projeto para que ele pare em pé do ponto de vista econômico-financeiro. Volta para o slide, por favor. E o que é interessante ver nisso daí? Que esses aportes, as chamadas contraprestações, eles têm um impacto orçamentário. Ou seja, eles precisam configurar dentro da lei orçamentária anual, dentro do orçamento público, diferentemente das concessões comuns, no qual todo o investimento é feito pelo privado, o governo não entra, o Estado não entra fazendo nenhum tipo de aporte. Como na concessão patrocinada tem a tarifa, ou seja, existe ali um pedágio, por exemplo, numa rodovia. Mas, além dessa tarifa, para o projeto Paraípé, o governo vai alocar uma dotação orçamentária no orçamento público e ele vai aportar nesse projeto. Ou seja, existe já um impacto orçamentário na concessão patrocinada. Por exemplo, o que nós poderíamos dar de exemplos de concessões patrocinadas aqui para ficar em apenas 3 exemplos? O metrô de São Paulo tem a linha 4, a linha amarela do governo do estado, que ela é inclusive uma das PPPs mais antigas firmadas no Brasil, e ela é um exemplo de concessão patrocinada, ou seja, só o valor que se paga com o bilhete do metrô, se fosse só depender desse valor, os investimentos feitos pelo setor privado, eles não seriam remunerados adequadamente, no sentido de recuperar esse investimento. O projeto não para em pé do ponto de vista econômico-financeiro, como eu falei. Então, para isso, existe algum aporte público, que pode ser por meio por exemplo, obras públicas, de prédios públicos ou diversas outras maneiras, mas existe um compromisso orçamentário do governo numa PPP patrocinada. Um outro exemplo de uma concessão patrocinada é, por exemplo, a rodovia mineira, a MG 050 do governo de Minas, que é uma rodovia que, além do pedágio, existe também
um aporte do setor público, tornando assim uma concessão patrocinada. E um outro exemplo, para finalizar aqui na questão dos exemplos, que eu sugiro depois vocês pesquisarem mais detalhes para se inteirar exatamente do que é o projeto e como ele foi desenhado, estruturado e está sendo implementado, que é o do veículo leve sobre trilhos, ou simplesmente o VLT do Rio de Janeiro, que é uma concessão patrocinada, firmada com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Volta para mim. O que é importante, então, ficar de conceito de concessão patrocinada? A remuneração do investimento do privado, do setor privado, ela é composta por duas fontes. Uma fonte é a fonte da tarifa paga pelos usuários e a outra fonte é alguma forma de aporte público, de orçamento público feito pelo governo, que é a chamada contraprestação. Isso a difere da concessão comum, porque na concessão comum a remuneração era feita exclusivamente via tarifa. Na concessão patrocinada, via tarifa e também via aporte do orçamento público. Então, nós vamos agora encerrar essa aula já mirando a próxima aula, na qual nós vamos definir o que é concessão administrativa e as suas implicações para o modelo de parceria público-privada e o seu impacto orçamentário. Até breve!